A gente vai entender com o doutor Eliano Pellini, que sempre explica pra gente direitinho. Se sabe, tem dúvidas, ele também vai esclarecer tudo. Tudo bem, doutor? Muito bom agora. Não é? Nossos encontros estão sendo muito elogiados. Eu vi na Veja. Ah, viu na Veja? Vi, muito interessante. Muito Parabéns obrigada. pelo sucesso. Muito obrigada, o sucesso é nosso, é um trabalho de Fico equipe. feliz. E eu gosto muito que o senhor explica as coisas pra gente de um jeito que a gente entende. Bom, isso é um treino e necessariamente não só dentro do consultório. O grande objetivo é passar isso para as pessoas que não têm acesso a você, nem na escola, nem na faculdade ou no consultório. Né? Doutor Pellini, o que é ciclo estendido? Bom, na verdade, hoje você abre um precedente. A gente, 10, 15 anos atrás, não podia falar em menstruação na televisão, ainda mais nesse horário. É verdade. Então, esse é um projeto interessante. Nós vamos falar sobre menstruação e vamos falar sobre a grande possibilidade hoje da mulher moderna não querer menstruar. E, melhor ainda, querer menstruar num determinado dia, o que significa um ciclo de menstruação controlado. Isso quer dizer, você pode estender o seu período de contracepção sem menstruar o tempo que você quiser. E decidir menstruar simplesmente no dia 12, 13 de novembro, dezembro. Isso é saudável? Hoje a gente entende que sim. Eu vou te colocar algumas ideias aqui. Nós temos um desenho simples do útero, dos ovários, das trompas, e se vê na parte interna essa camada chamada endométrio. O que é isso daqui? Esse útero... é o corpo do útero, a vagina, as trompas e os ovários. E aqui os ligamentos que sustentam os ovários. Essa camada chamada endométrio, veja que tudo que se refere à mulher, ginecologicamente falando, vem de uma deusa chamada Mene, que é a deusa da terra, a deusa da fertilidade. Ai, que lindo. Então, quando você diz endométrio, significa uma referência à deusa Mene, a parte interna do útero chama-se endométrio. E, portanto, essa camada é treinada pela própria natureza para que uma vez por mês ela se prepare para que você receba um ovo fértil que sai do ovário. Então, a mulher naturalmente libera um óvulo por mês, esse óvulo transita pela trompa, enquanto isso o endométrio é preparado para que receba um ovo fertilizado pelos espermatozoides que vão ser depositados no ato sexual dentro da vagina. Perfeito. Esse endométrio tem um ciclo de vida, ele tem 15 dias de proliferação, de crescimento, de espessura, mais 10 dias de formação secretora, produzindo glicogênio para que o embrião, caso cole, possa desenvolver-se na primeira fase até a formação da placenta. Caso não ocorra a gravidez, e é o que realmente a mulher moderna às vezes pretende, não quer engravidar, essa camada vai ser descamada e menstruada. E sempre de preferência para fora do útero pela vagina. Algumas mulheres, infelizmente, essa camada vai para dentro da barriga, dentro do abdômen, levando à endometriose. Mas se está tudo certinho e está saudável... Esse é um fenômeno que a natureza tinha previsto que iria acontecer umas 50 vezes na vida de uma mulher. A menstruação? Porque ela iria engravidar ad libitum, num ambiente natural, teria 7, 8, 10 filhos, amamentaria 1 ano cada filho, portanto, durante 40 anos de vida, menstruaria umas 50 vezes. A mulher moderna que decidiu menstruar mais cedo por causa das mudanças comportamentais do dia a dia e engravidar mais tarde, passa períodos de quase 30 anos sem engravidar. E 30 anos menstruando. Hoje a gente entende por que a mulher menstrua. Primeiro, a queda da progesterona, que é o hormônio produzido pelo folículo ovariano maduro, e principalmente por uma ação inflamatória. A natureza usa uma ferramenta muito interessante chamada inflamação, para destruir esse endométrio que estava crescendo e não pode continuar crescendo, tem que ser retirado. Hoje a gente entende que quanto mais menstruações você tiver, mais você inflama. Então não é legal. Então não é interessante. O ideal seria, se você tem um projeto de vida onde vai engravidar dentro de 15 anos, talvez, 20 anos, seria ter um número de menstruações menores por ano do que aquilo que seria natural todo mês. Perfeito. Isso é o que a gente chama hoje de ciclo estendido. Você pode decidir menstruar a cada 3 meses, menstruar a cada 5 meses, cada 6 meses. Muito bem explicado. Vamos aos mitos e verdades sobre ciclo estendido. É mito ou verdade que o sangramento mensal elimina toxinas e limpa o organismo? Bom, isso é muito crítico, né? É evidente que é mito, porque essa ideia de que a menstruação é uma coisa suja. Tem clientes do passado que diziam assim, a mãe do corpo lavando-se, né? Na verdade, isso não é real. A eliminação do sangue menstrual é apenas o final de um ciclo que não fecundou e hoje a gente entende que esse material menstrual tem um processo inflamatório ativado por COX-2 que deve ser evitado muitas vezes na vida. Perfeito.
É mito ou verdade que o ciclo estendido compromete a fertilidade da mulher? Essa é uma ideia interessante. Eu vou ficar muito tempo sem menstruar? Será que isso não vai diminuir a chance de gravidez? Na verdade, é um mito muito crítico. A gente sabe hoje que se você proteger o número de menstruações para menos, você terá menos miomas, menos pólipos, menos endometriose, menos TPM, menos perdas sanguíneas. Então, evidentemente, o ciclo estendido a longo prazo será um projeto de futuro para muitas mulheres que entenderão que não atrapalha a fertilidade futura. E às vezes até menos anemia, né? Porque você sangra menos. As É. mulheres que têm anemias falciformes, por exemplo, não deveriam menstruar muito. Exato. E muitas mulheres que têm TPMs críticas, que a gente chama de síndrome disfórica pré-menstrual, deveriam menstruar menos, porque nem elas se aguentam naquele período. Pois é. É mito ou verdade que, após alguns meses sem menstruar, os sintomas da TPM, as cólicas e o fluxo voltam com mais intensidade? Isso também é mito, né? Na verdade, o ciclo estendido permite você não menstruar, então controlar TPM, controlar cólica, controlar volume menstrual. Fica na sua mão esse controle. Agora, quando você terminar o período, você vai voltar a menstruar como menstruava antes. Em certas ocasiões, até menos. Porque, por exemplo, se você tinha ovários policísticos, tinha fenômenos importantes de estética de pele, quando você entra com pílulas contraceptivas hormonais por longo prazo, você melhora todos esses sintomas. Ao parar, você vai voltar a tê-los, mas às vezes com 3, 4 meses de benefício adicional. Tá. Então é saudável, né? É saudável saudável. fazer ciclo estendido. É. E, infelizmente, pode voltar aos sintomas que você já tinha antes. Antes, tá. É mito ou verdade que quem tem mioma e endometriose pode se beneficiar com a suspensão da Isso menstruação? nós começamos falando como prevenção. Hoje a gente entende que mulheres que têm miomas, que têm pólipos, que têm endometriose, devem bloquear a sua menstruação. Devem. E aí, no caso, não seria só um ciclo estendido, seria um ciclo contínuo. Há vários métodos, nós podemos discutir depois, que bloqueariam as menstruações nessas clientes. Existem pílulas especiais para isso, dispositivos especiais para isso, tipo intrauterinos. Tá. É mito ou verdade que a suspensão é feita apenas por pílula anticoncepcional? Isso é uma inverdade, né? É lógico que se eu tenho benefícios adicionais, então eu quero melhorar a pele, eu quero melhorar o cabelo, eu quero diminuir cólica, eu quero proteger os ovários, pílula anticoncepcional ou de uso contínuo estendido é melhor. Tá. Não, eu não posso usar pílulas porque eu tenho um risco de trombose. Tá. Você pode usar um DIU de levonorgestrel dentro do útero para bloquear a menstruação. Ou então você pode receber pílulas chamadas mini pílulas só com progestagênio, também para bloquear a menstruação de uso contínuo. Ou pode fazer, como no passado, injeções usando Depo-Provera, que é um progestagênio a longo prazo, para também bloquear a menstruação. Há uma forma de bloquear a menstruação muito interessante. Mulheres que fazem exercícios em alta intensidade chegam nesse limiar, às vezes, de não menstruar mais. Então, Só com exercício. Elas sabem que, por exemplo, num rendimento esportivo muito fisicamente intenso, elas param de menstruar. Se elas abaixam um pouco o índice de treinamento, voltam a menstruar. Isso e elas é saudável? Na verdade, a gente acredita que não. Porque uma coisa é você não menstruar mantendo o hormônio feminino estável. Isso protege seus ossos, protege gengiva, protege dentes, protege vagina. Só. Outra coisa é você entrar num processo de ausência menstrual, chamada amenorreia, por fisiologia excessiva de esporte. O seu hormônio feminino cai e, infelizmente, isso pode causar fraturas. A gente chama síndrome de estresse. Que coisa. Durante vários anos, a gente tem ajudado o professor Roberto a controlar as meninas que jogam voleibol na nossa seleção brasileira. Olha só. Porque a gente fez um projeto na China, na época da Olimpíada, de que as meninas deveriam ficar 6 meses sem menstruar. Tá. Isso para evitar TPM durante o jogo, para evitar que elas menstruassem em conjunto, porque sempre tem uma dominante, quando uma menstrua, as outras Todas menstruam também, E também a gente percebeu que não menstruar favorecia o aumento da taxa de oxigênio no sangue, porque anemias diminuíam. Então a gente fez esse projeto, só que com anticoncepcionais. Algumas dessas meninas que já não menstruavam pelo excesso de exercício físico, a gente percebeu que elas eram candidatas a fraturas de vértebra ou de tendões, principalmente porque o hormônio feminino era baixo. Que interessante esse trabalho, né? Deu certo nas 2 Olimpíadas anteriores, só não deu certo no Brasil. Pois é. Vamos para as perguntas do pessoal de casa na sequência sobre esse assunto. A primeira pergunta foi enviada
pela Josiane. Quem já teve trombose pode suspender a menstruação? Bom, Josiane, você entra num universo específico de mulheres que tiveram trombose. No nosso país, a chance de ter uma trombose espontânea é mais ou menos de 6 mulheres em 10 mil por ano. Tá, isso é muito pouco. É pouco. Tá. Mas existe. Sim. E está ligado a fumo, está ligado a obesidade, está ligado a sedentarismo, excesso de ganho de gorduras animais. Bom, isso tudo favorece trombose. Agora, quando você entra com pílula anticoncepcional, esse número infelizmente aumenta. E as pílulas têm várias gerações de pílulas, as pílulas de 1970, de 60 e as pílulas modernas. Esse número, infelizmente, não tem reduzido mesmo com pílulas modernas. Então, o médico que vai prescrever uma pílula não precisa fazer nenhum exame para investigar a trombose, mas tem que fazer uma boa história. No caso, Josiane, por exemplo, não poderá nunca mais usar pílulas com hormônio feminino sintético. Tá. Agora, ela pode usar um DIU de levonorgestrel. Isso pode ser feito dentro do útero, bloquearia a sua menstruação. Você pode usar progestagênios isolados, pílulas que nós usamos para mulheres que deram à luz, por exemplo, pós-parto. Essa é possível de ser usada. O melhor seria realmente usar um DIU de levonorgestrel, já que, infelizmente, o hormônio feminino não será possível. E mulheres que têm antecedente trombose, tem que alertar muito o seu médico obstetra, porque elas terão que usar anticoagulante durante a gravidez para evitar aborto ou partos prematuros. Ótimo. Mais uma pergunta enviada pela Verônica. Bloquear a menstruação por um tempo pode atrasar a menopausa? Bom, Verônica, esse é um grande sonho. Isso seria o ideal, né? Se você tem um projeto, eu quero engravidar aos 39 anos, eu vou bloquear menstruações porque eu vou guardar óvulos. E, na verdade, isso ocorre. Quando você usa uma pílula contraceptiva, você bloqueia a ovulação. Então, os óvulos que você tem de reserva no ovário vão ficar protegidos. Tá. Só que no momento que você para a pílula, a natureza entende que você tem uma reserva muito grande. Em média, você queima 1000, desculpe a palavra queima, você gasta 1000 óvulos para que um ovule. Tá. Você armazenou vários óvulos porque não menstruou e usou pílulas. Na primeira, segunda e terceira, vai tudo de uma vez. Então você gasta 4000 óvulos para produzir um. Como o corpo é inteligente. Na verdade, ele tem receio que esses óvulos guardados tenham sofrido algum processo genético. Então veja, uma mulher que engravida aos 40 anos, esse óvulo que ela engravidou e fecundou aos 40, tem 40 anos. Sim. Então, na hora dos cromossomos se dividirem, no processo chamado meiose, que forma 23 cromossomos dela e 23 do parceiro, o cromossomo menor, que é o 21, ele tem dificuldade para se separar. E isso leva os bebês a risco de trissomia, chamada síndrome de Down. Ah, tá. Por isso, engravidar tarde é perigoso. Tem esse risco. A pílula protege os ovários. Isso é importante, porque você evita cisto, evita endometriose, evita cistos hemorrágicos. Mas, infelizmente, não poupa folículos. Os óvulos. Próxima pergunta. Maria Augusta, comecei a suspensão da minha menstruação há 2 meses. Neste período, já tive 3 vezes escape. Isso é normal no começo? Bom, Maria, você está usando uma palavra técnica, escape. Isso significa escape que... é quando tem menstruação. Então, a gente não gosta muito dessa palavra, porque quem está usando pílula de forma estendida ou contínua, se falar em escape, ela pensa que seja o quê? Escapou quem? A ovulação. Então, é uma palavra que assusta um pouco. A palavra americana é spotting, que significa spot, mancha. E a outra que a gente usa é mancha. Só que quando a gente fala em mancha com pílula, se lembra de manchas aonde? No rosto, melasmas, cloasma. Então a gente... Passei a palavra certa. A gente aceita o que as mulheres dizem, que são borras de café. Pequenas manchas tipo borra. No caso, se ela estiver usando pílula contínua, isso é comum acontecer. 30% das mulheres têm manchas ou escapes ou spottings quando usam pílulas contínuas. O que a gente aconselha? Esse é um trabalho clássico da professora do Texas que descobriu o quê? Se você está usando pílula estendida ou contínua e começar a manchar, se for uma coisa que não te incomoda, não está tendo cólica, você segue usando que ela vai parar sozinha. Tá. Mas se você estiver usando pílula contínua estendida e começar a manchar e estiver te incomodando e estiver sangrando como se fosse uma menstruação, você para 4 dias, descama todo esse endométrio e recomeça a cartela de novo. Não precisa nem falar com o médico. Na verdade, hoje, vários aplicativos disponíveis, quando você compra uma pílula, vem um aplicativo para você pôr no celular. Ah, é? Principalmente mulheres jovens que estão usando pílulas de extendição, elas recebem essa orientação. Entre no aplicativo tal e ele te informa. Aconteceu? Pare 4 dias. Hoje ficou muito prático para as mulheres terem esse controle. Agora, sempre que isso acontece, a gente tem que investigar.
pode ter uma feridinha no colo do útero, chama-se ectopia. Pode ser uma mulher fumante, pode ser uma mulher que usa antidepressivos, pode ser uma mulher, por exemplo, que tem um pólipo no colo do útero, no endométrio, que durante o ato sexual descama. Tudo isso tem que ser investigado e não simplesmente achar que é uma mancha causada da pílula. Ótimo. Mais uma pergunta da Camila. Suspender a menstruação com pílula anticoncepcional oral tem alguma influência na pressão arterial? Então, nós temos várias experiências desde o lançamento da pílula em 1960, que as pílulas clássicas do passado faziam aumentar a pressão arterial. Essa era uma contraindicação. Então, nós não poderíamos mais usar em mulheres que têm pressão alta pílulas com etinilestradiol ou progestagênios tipo levonorgestrel. A partir de 2001, nós temos um progestagênio que vai nas pílulas mais modernas, chamado drospirinona, que inibe a absorção de sal pela aldosterona no rim. Então, além de ser uma pílula de grande eficácia, porque tem 33 horas de eficácia, então mesmo se você esquecer um dia te cobre esse resultado, ela impede que o rim reabsorva sal. Então, ele é útil para mulheres, inclusive, que têm hipertensão. Só que diabéticas e hipertensas não podem usar pílulas desde que isso esteja descontrolado. Se tiver controlado, é possível usar. Tá bom. Mais uma pergunta. Sâmia. Quem fez laqueadura pode suspender menstruação com anticoncepcional? Não, esse é um grande paradoxo, né? Infelizmente, Sâmia, você fez uma laqueadura. Eu digo infelizmente, porque laqueadura não é um bom projeto. Não é? Vasectomia é um bom projeto, mas vasectomia dá menos efeitos negativos do que laqueadura. A laqueadura, infelizmente, como nós vimos na primeira tela, você corta as trompas, isso às vezes prejudica a circulação de sangue que vai para os ovários. Então, muitas mulheres pós-laqueadura passam a ovular mal e passam a ter menstruações volumosas ou fora de controle. Hoje, já que existem vários métodos contraceptivos seguros, a gente contraindica a laqueadura. Olha! Principalmente porque mulheres têm chance de encontrar novos parceiros. E mudar de ideia. Infelizmente, por exemplo, tem mulheres que tiveram 2 filhos com o mesmo parceiro, não querem mais filhos com aquele parceiro. Mas se houver uma separação, uma dissolução desse casamento, e ela encontrar um parceiro que merece um filho e não tem, ela fica alucinada para poder reverter a laqueadura. É reversível? É mais ou menos 20% das mulheres que fazem laqueadura se arrependem ao mudar de parceiro. E é bastante. É muito alto. O sucesso de reversão é muito complexo. Hoje é mais fácil fazer uma fertilização in vitro às vezes, apesar do custo. Tá. Então, se você vai fazer um projeto definitivo, cuidado com laqueadura. Agora, ela teve a laqueadura, provavelmente passou a menstruar fora de data ou sangrando muito e gostaria de bloquear. É possível, não há nenhuma contraindicação em quem usou laqueadura no passado usar uma pílula contínua ou usar um DIU para bloquear a menstruação. Tá. Só porque o senhor trouxe o assunto, a laqueadura não é reversível, mas a vasectomia é. Os dois são reversíveis, tá. Mas quando você vai decidir por um método desse tipo, é melhor você ter na sua consciência que é definitivo. Ótimo. Porque o processo para reverter é tão caro, tão complexo, microcirurgia, que não vale a pena você pensar, vou fazer, se for reversível, eu faço. Não tenha isso em mente. Tem essa decisão, não quero mais. Perfeito. Mas lembre-se que hoje a sociedade tem chance de encontrar novos parceiros e parceiras. Então, uma laqueadura, uma vasectomia é um procedimento muito definitivo. A palavra definitivo na espécie humana é muito ruim. Então, opte por métodos seguros. Hoje, não só pílulas anticoncepcionais, implantes, adesivos, anéis vaginais. Hoje é uma variedade grande. E isso é o grande truque. E principalmente hoje, já que você tem um projeto anticoncepcional, use também para bloquear a menstruação se ela te incomoda. Ótimo. Agora, sua menstruação é saudável, você é ecológica, se sente bem, usa coletor. Normal. Tá, não vai mas mexer. Se você é uma das clientes que tem dores menstruais incríveis, TPM, e se você trabalha profissionalmente e não pode ter sangramentos imprevistos, não tem sentido você deixar a natureza fazer com a sua menstruação o que ela quer. Concordo plenamente. O doutor Eliano Pellini é médico, ginecologista e chefe do setor de saúde e medicina sexual da Faculdade de Medicina do ABC. O telefone de lá é 11 5052 1409. 11 5052 1409. O e-mail secretaria@consultorio.med.br. secretaria@consultorio.med.br. Tudo certo? Em 15 dias vamos falar de vaginismo. Oba, ótimo. Adorei a sua cor coral. Muito obrigada. Tchau. Tá bem.